Uma garotinha estava limpando o escritório quando o milionário a percebeu. Ao descobrir o motivo, ele ficou profundamente emocionado. A menina tinha só 7 anos, mas já sabia direitinho onde ficava cada produto de limpeza no carrinho da mãe. Ela puxava a cadeira até o armário, subia em cima, pegava o pano azul com cuidado e entregava sorrindo. O nome dela era Lívia, e naquela noite, como tantas outras, ela estava ali ajudando a mãe, Vanessa, a limpar um escritório no centro da cidade. Era quase 10 da noite. O prédio já estava vazio. Só o barulho do aspirador e dos rodos nos corredores quebrava o silêncio. Vanessa empurrava o carrinho de limpeza com o corpo meio curvado. Tossia baixinho de vez em quando, mas disfarçava sempre que a filha olhava. "Tô bem, filha", dizia, com um sorriso cansado. Lívia ficava ali do lado, animada. Fazia questão de passar o pano na mesa. Até as gavetas ela fingia limpar. "Olha, mãe, tá brilhando!" Vanessa dava risada e deixava, mesmo sabendo que a menina mais espalhava a sujeira do que limpava. Mas era o jeito. Não tinha com quem deixar a filha, e também não queria deixá-la sozinha em casa à noite. Então levava com ela mesmo. O prédio era grande, chique, cheio de vidros espelhados e quadros modernos nas paredes. Lá no último andar ficava o escritório principal, onde só gente importante entrava durante o dia. À noite era diferente. Tudo escuro, luz baixa, só as faxineiras passavam por lá. E agora, a menininha também. Vanessa não queria que a filha tivesse que viver isso, mas não tinha escolha. Era mãe solteira, sem ajuda de ninguém. O pai da menina tinha sumido quando Lívia ainda estava na barriga. Desde então, era só ela e a filha. E aquele emprego, por pior que fosse, pagava o mínimo para manter as contas em dia. Quando ela conseguia, um extra, comprava um danoninho ou uma bonequinha baratinha para alegrar a filha. Era pouco, mas era de coração. A vida das duas era uma correria. Acordavam cedo, Vanessa deixava a filha com uma vizinha durante o dia, ia em busca de bicos, voltava para casa, fazia janta, dava banho e já se preparava para trabalhar à noite na limpeza do prédio. Lívia ia junto, meio que achando tudo uma aventura. Ela ainda não entendia o peso daquilo. Só queria estar perto da mãe. Naquela noite, uma coisa diferente aconteceu. Enquanto limpavam uma sala cheia de livros e papéis, Lívia achou uma caneta, dourada em cima da mesa. "Olha, mãe, parece mágica!" Ela apertava e soltava, encantada. Vanessa tirou da mão dela com cuidado, rindo. "Isso aí deve ser caro, filha. Melhor não mexer." E guardou no mesmo lugar. Lá fora, o vigia conversava com alguém pelo interfone. Vanessa nem prestou atenção. Pegou o pano e foi limpar as janelas, mesmo com o corpo já tremendo de cansaço. A filha foi atrás, tentando alcançar o vidro com os bracinhos curtos. "Você vai cair, menina. Desce daí", Vanessa disse, puxando a menina com cuidado. Lívia abraçou a mãe pelas costas. "Mãe, você tá quentinha, mas tá suando. Você tá doente?" Vanessa respirou fundo e não respondeu. Só se agachou e deu um beijo no rosto da filha. "Tô só cansada, minha princesa. A gente já vai terminar." Do outro lado do corredor, um homem de terno escuro saiu do elevador. Caminhava devagar, observando o ambiente. Era Otávio, o dono da empresa que funcionava, naquele prédio. Ele não esperava encontrar ninguém ali àquela hora, mas tinha voltado porque esqueceu o celular na sala de reuniões. Quando viu a movimentação pela fresta da porta entreaberta, se aproximou em silêncio. Ele ficou parado ali por uns segundos. Não conseguia entender o que uma criança fazia num escritório às 10 da noite. Observou Vanessa limpando a janela e a menina pendurada na cadeira. De repente, Lívia o viu e deu um sorriso tímido. "Oi, moço", disse baixinho. Otávio ficou sem saber o que responder. Vanessa virou rapidamente, assustada, ao perceber a presença dele. "Desculpa, senhor. Ela só tá me esperando acabar o serviço. Eu juro que ela não mexe em nada." Vanessa estava pálida. O susto somado ao cansaço deixava ela sem cor. Otávio olhou para as duas sem dizer nada por alguns segundos.
Depois só disse boa noite e entrou na sala ao lado. O coração de Vanessa batia acelerado. Ela achava que ia ser demitida por causa da filha. Pensava em como ia fazer para pagar o aluguel se isso acontecesse. Enquanto isso, Lívia segurava o pano como se fosse um brinquedo. Ela não entendia o que estava em jogo. Otávio saiu da sala com o celular na mão. Antes de entrar no elevador, olhou mais uma vez para Vanessa e Lívia. Algo naquela cena mexeu com ele. Mas ele não falou nada. Só entrou e desceu. Vanessa respirou fundo. Filha, vamos terminar logo isso. A voz dela estava rouca, fraca. Mas mesmo assim, ela se levantou, pegou o balde e foi para a próxima sala. Lívia seguiu logo atrás, como sempre fazia. E assim foi mais uma noite. Mais uma vez que mãe e filha enfrentaram o mundo juntas, sem saber que aquela visita inesperada ia mudar tudo. No dia seguinte, logo cedo, Otávio chegou na empresa com a cara fechada de sempre. Estava com uma garrafa de café na mão e a cabeça cheia de pensamentos. Ele não comentou nada com ninguém sobre o que viu na noite anterior. Só passou direto pela recepção, como sempre fazia. Todo mundo já tinha se acostumado com o jeito dele. Sério, calado, meio distante. Ninguém puxava papo. No elevador, sozinho, ele olhava o próprio reflexo no espelho. O terno estava impecável, o cabelo também. Mas o rosto estava cansado, com olheiras fundas. Ele mexia os dedos impacientes, batucando na lateral do celular. A imagem da menina limpando a mesa não saía da cabeça dele. Aquela criança com o pano na mão e o sorrisinho tímido parecia ter grudado na memória dele como um lembrete. No andar da diretoria, a secretária, Ana Paula, já estava no lugar. Ela abriu um sorriso educado quando ele chegou, mas Otávio só respondeu com um aceno rápido. Passou por ela e entrou na própria sala. Trancou a porta, jogou o celular na mesa e ficou ali parado olhando para a janela. O prédio era alto, dava para ver a cidade toda dali. Carros indo e vindo, gente apressada na calçada, ônibus lotado passando, moto buzinando. Mas ele só pensava na mãe e na filha andando pelos corredores vazios da empresa de madrugada. Otávio não era do tipo que se envolvia. Nunca foi. Desde que assumiu o lugar do pai na presidência da empresa, ele mantinha tudo no controle, sem espaço para emoções. Mas tinha algo naquela cena que o incomodava. Não era só pela criança estar ali. Era pelo jeito da mãe, pelo esforço visível nos olhos dela. Pela forma como ela tentou proteger a filha com o próprio corpo quando ele apareceu de surpresa. Ele pegou o telefone da mesa e discou para Ana Paula. Chama para mim o responsável pela equipe de limpeza. Quero uma reunião hoje ainda. Claro, Sr. Otávio. Algum problema? Não sei. Só chama. E desligou. Na sala ao lado, Ana Paula ficou surpresa. Era raro Otávio pedir esse tipo de coisa. Ele geralmente não se envolvia com serviços terceirizados. Normalmente, quem cuidava disso era a gerente do prédio. Mas ela fez como mandado e entrou em contato com a empresa de limpeza. Enquanto isso, Otávio abriu o notebook e fingiu trabalhar, mas nem lia direito os e-mails. Cada vez que fechava os olhos, via de novo a menininha olhando para ele. Aquilo mexia, com ele de um jeito estranho. Ele nem sabia o nome da funcionária, nem da filha dela, mas queria saber. A reunião foi marcada para o fim da tarde. Vieram 2 representantes da empresa terceirizada. O supervisor do turno da noite, seu Raul, e a gerente geral, Eduarda. Os 2 entraram na sala de reuniões pontualmente. Otávio já estava lá, com a mesma cara fechada de sempre. Boa tarde, disse ele seco. Boa tarde, Sr. Otávio, Eduarda respondeu, com um sorrisinho forçado. Fomos avisados que o senhor queria conversar sobre a equipe noturna? Isso mesmo. Quero entender como funciona o turno da noite. Quantas pessoas vêm, quem são e por que tinha uma criança no andar da diretoria ontem? A pergunta caiu como um balde de água gelada. Seu Raul ficou desconfortável. Olhou para Eduarda, que respirou fundo antes de responder. Senhor, deve ter sido a Vanessa. Ela é uma das funcionárias temporárias.
Não temos informação oficial sobre ela trazer criança. Se ela fez isso, é contra as regras. Otávio encarou os dois, sem piscar. Então me explica por que uma funcionária traz a filha pequena para limpar escritório de madrugada e ninguém faz nada. Vocês sabiam ou não? Seu Raul hesitou. Parecia sincero, mas com medo de se comprometer. Eu... já vi sim, senhor. Mas a menina fica quietinha. A Vanessa é esforçada. Não atrapalha em nada. E ela nunca deixou a menina sozinha. Eu pensei... Pensou que estava tudo bem uma criança andar pelo prédio à noite? Otávio cortou. O silêncio pesou na sala. Eduarda tentou consertar. Podemos resolver isso com uma advertência. Vanessa será avisada. E se repetir, a gente desliga ela sem problemas. Otávio não respondeu. Só ficou olhando para o nada, com a testa franzida. Algo naquela proposta incomodava muito mais do que ele deixava transparecer. Ele não queria punir. Queria entender. Quero o nome completo dela. E quero que a empresa me envie o histórico de todos os contratos temporários, principalmente os do turno da noite. Hoje ainda. Claro, senhor. Eduarda respondeu, com o tom de quem estava começando a desconfiar que tinha algo errado. Depois que eles saíram da sala, Otávio ficou lá, sentado, girando a caneta entre os dedos. Era a mesma caneta dourada que ele usava há anos. Por algum motivo, pensou em como a menina olhou para ela na noite anterior, como se fosse um brinquedo, brilhante, um detalhe bobo, mas que não saía da cabeça. Na saída no corredor, Eduarda comentou com Raul, num tom baixo, mas irritado. Isso aí vai dar problema. Ele nunca se meteu com essas coisas. Agora resolve virar fiscal de faxineira? Deve ter se comovido, só pode. Se Vanessa atrapalhar, eu mesma dou um jeito de tirá-la. Raul só assentiu, calado. Otávio voltou para a sala, fechou a porta, ligou o computador e abriu o sistema interno da empresa. Começou a procurar informações por conta própria. Não sabia bem o que estava buscando, mas queria saber quem era aquela mulher. Por que ela levava a filha para o trabalho? Por que ninguém nunca fez nada? E por que ele mesmo só percebeu isso agora? Era como se, de repente, alguém tivesse acendido uma luz num canto que ele nunca tinha olhado. Vanessa estava varrendo a copa quando recebeu a mensagem. Era de uma colega que viu a planilha com os nomes do turno da noite sendo revisada. Cuidado, parece que o dono da empresa perguntou de você. Disseram que você levou sua filha de novo. Na mesma hora, o coração dela disparou. O rosto esquentou. Ela largou a vassoura no canto da parede e ficou parada, olhando para o nada. Respirou fundo, levou a mão na testa e fechou os olhos. Aquela dor de cabeça que aparecia quando ela ficava nervosa começou a pulsar. Ela sabia que estava errada por trazer a filha. Mas o que ia fazer? Não tinha com quem deixar. E não podia perder o emprego. Aquilo era tudo que ela tinha. Pensou na filha dormindo no cantinho do refeitório, enrolada no agasalho velho que levavam toda a noite. Aquilo partia o coração, mas pelo menos ali ela estava perto, segura. Enquanto isso, no último andar, Otávio estava de novo no prédio, mesmo fora do expediente. Ninguém entendeu muito bem por que ele tinha voltado. Só apareceu, entrou e foi, direto para o escritório dele. Abriu a porta com calma, andou pelos corredores olhando cada detalhe. Os quadros, as luzes, as cadeiras, tudo estava no mesmo lugar. Mas a energia parecia diferente. Ele sabia que ela devia estar lá em algum ponto do prédio. E queria falar com ela. Desceu pelo elevador até o quarto andar. Olhou em volta, mas não viu ninguém. De repente, ouviu uma porta rangendo. Seguiu o som. Era na sala de descanso. Ele empurrou devagar e viu uma menina encolhida num cantinho do sofá, abraçada numa boneca de pano. Era a Lívia. Ela levantou os olhos e reconheceu o homem do outro dia. "Oi, moço", disse ela baixinho, como se tivesse medo de estar fazendo algo errado. Otávio deu um passo para dentro. Sentiu aquele aperto estranho de novo no peito. A menina não devia estar ali. Não devia ser normal aquilo.
mas não teve coragem de dizer nada. Só perguntou: "Sua mãe tá por perto?" Lívia apontou, com o dedo para a porta dos fundos. Otávio agradeceu e foi até lá. Quando entrou na copa, viu Vanessa abaixada, juntando uns papéis do chão. Ela olhou por cima do ombro, reconheceu ele na hora e ficou imóvel. "Senhor Otávio", disse sem saber o que fazer. "Desculpa, eu juro que minha filha não mexeu em nada. A gente só... Calma, eu só quero conversar." Ele interrompeu. Vanessa ficou de pé, meio sem jeito. A mão dela tremia. Ele percebeu. "Eu vi sua filha aqui outro dia, e hoje também. Eu precisava entender por quê. Não é comum uma criança nesse ambiente." Ela baixou os olhos. Ficou um tempo em silêncio. Queria dizer tudo de uma vez, mas não sabia por onde começar. E também não sabia se podia confiar. "Eu não tenho com quem deixar", ela falou. Simples assim. "Se eu faltar, perco o dia. Se faltar muito, me mandam embora. Eu não tenho escolha." Otávio cruzou os braços. O olhar dele não era bravo. Era mais curioso, sério, tentando entender. "E ninguém da empresa sabia?" "Acho que sabiam, sim. Só que todo mundo finge que não viu. O supervisor, ele não se mete. Ele é gente boa. Mas a gerente, ela já me ameaçou. Disse que, se eu ficasse dando trabalho, ela ia me cortar." Otávio ficou em silêncio por um tempo. A cabeça dele girava com aquilo. Não sabia se ficava bravo com a empresa, com ele mesmo por nunca ter notado, ou com o sistema todo que permitia esse tipo de coisa acontecer debaixo do nariz dele. "Você devia ter contado", ele disse. "Contado pra quem?" Vanessa rebateu com um olhar firme. "Pro chefe da minha chefe? O senhor acha que eu teria coragem de bater na sua porta? Pedir ajuda?" Ele não respondeu. "Olha, eu sei que não é certo trazer minha filha. Eu também queria que ela tivesse dormindo em casa, comendo comida boa, indo pra escola todo dia. Mas não dá. A vida aqui fora não é fácil. E ninguém olha pra gente." Ela foi sincera. O jeito que falou tocou Otávio de um jeito que ele não esperava. Ele já tinha ouvido 1000 histórias pesadas de funcionários. Mas aquela ali era diferente. Talvez fosse a presença da criança. Talvez fosse o jeito calmo da Vanessa falar, sem drama, só com cansaço. "Você tá doente?" Ele perguntou do nada. Vanessa ficou surpresa. O olhar dela mudou na hora. "Por que tá perguntando isso? Ontem você mal conseguia levantar. Hoje tá tremendo." E tossiu várias vezes. Ela hesitou. Olhou pro chão. Quase respondeu, mas parou. O silêncio entregou mais do que palavras. Otávio entendeu. "Você precisa ir ao médico." "Eu não tenho tempo, nem dinheiro. E se eu parar, quem paga o aluguel?" Lívia apareceu na porta, olhando os dois. O clima ficou mais leve com a presença dela. Vanessa se agachou e puxou a filha pro colo. Abraçou forte. Ficaram as duas ali, quietas. Otávio ficou olhando. Não tinha mais o que dizer. Só sabia que alguma coisa naquela história não podia continuar daquele jeito. "Vou resolver isso", ele disse antes de sair. Vanessa não perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Ela só respirou fundo e ficou ali, com a filha no colo, torcendo para não ser o fim. Na manhã seguinte, Otávio acordou antes do despertador tocar. Virou, de lado na cama, pegou o celular, mas nem olhou as mensagens. Só ficou ali, deitado, encarando o teto. Aquilo não era comum para ele. Geralmente, o dia começava com uma rotina cronometrada. Banho, café preto, roupa alinhada e carro esperando na porta. Mas agora, tudo parecia um pouco fora de lugar. Era como se a cabeça dele tivesse ficado presa naquela conversa da noite passada. Levantou, tomou banho no automático. Se vestiu como sempre fazia, mas o pensamento não saía daquela mulher e da filha pequena. Não era só pela cena da menina no sofá. Era o jeito da Vanessa falar. A firmeza, a calma, a sinceridade.
Tinha algo ali que incomodava, e ele não sabia se era raiva do sistema, pena delas ou vergonha de si mesmo. No carro, o motorista, seu Pedro, puxou conversa, mas Otávio não prestou atenção. Só respondeu com grunhidos e acenos. Chegou na empresa e foi direto para o andar da diretoria. Cumprimentou Ana Paula com um aceno e entrou na própria sala sem dizer nada. Fechou a porta, sentou e ficou parado, olhando para a tela do computador, apagado. Aquilo não era normal. Ele era o tipo de cara que resolvia tudo com planilhas, números e decisões rápidas. Mas agora estava perdido, travado entre fazer alguma coisa e não saber por onde começar. Pegou o celular. Abriu o bloco de notas. Escreveu: Vanessa, limpeza, criança, doente? E ficou encarando essas palavras como se fossem um quebra-cabeça que ele precisava montar. Do outro lado da cidade, Vanessa estava terminando de arrumar a filha para ir passar o dia com a vizinha. Acordou com a garganta pegando fogo e os olhos ardendo. Mas não tinha como parar. Fez o café, preparou um pão com margarina para Lívia, deu o leite morno e escondeu a tosse o máximo que pôde. "Tá tudo bem, mãe?" perguntou a menina, com aquele jeitinho puro de quem sente as coisas, mesmo sem entender. "Tá sim, filha. Só um cansaço." Ela penteou o cabelo da filha devagar, com a cabeça rodando. Era como se tudo girasse em volta, mas não podia cair. Não podia parar. Era ela quem segurava tudo. Depois que deixou a filha, saiu para o primeiro bico do dia. Limpar um salão de beleza no bairro vizinho. A dona era grossa, mal falava bom dia, mas pagava em dinheiro no final do dia. Isso já era muita coisa. Mesmo tremendo por dentro, Vanessa passou o pano, lavou o banheiro, esfregou o chão com tanta força que os braços ficaram moles. No meio da tarde, teve uma crise de tosse que durou quase 2 minutos. Se encostou na pia e ficou ali, ofegante, esperando o corpo voltar ao normal. Quando se olhou no espelho, viu o rosto pálido, os olhos fundos. Parecia alguém 20 anos mais velha. Mas deu um tapa no rosto, arrumou o coque e voltou para o serviço. Não podia demonstrar fraqueza. Na empresa, Otávio chamou Ana Paula e pediu o número da empresa terceirizada de limpeza. Disse que queria marcar outra reunião com Eduarda, mas dessa vez sozinho. Ana Paula estranhou o interesse, mas não perguntou. Nada. Conhecia bem o chefe. Quando ele decidia alguma coisa, ninguém tirava da cabeça dele. "Pode pedir para ela vir amanhã de manhã", ele disse. "Claro. Sobre o mesmo assunto?" "É. Só avisa que quero detalhes sobre o contrato da Vanessa." "Tudo bem, senhor." Otávio pegou o telefone e ligou para o departamento jurídico da empresa. Queria saber como funcionavam os direitos de funcionários temporários. Falou com um advogado durante quase meia hora. Fez perguntas que ele mesmo nunca imaginou que faria. E se a funcionária estiver doente, tem plano de saúde? Tem como encaixar em algum benefício? E a filha dela tem algum direito? Depois da ligação, ficou com a cabeça girando mais ainda. Era como se ele estivesse descobrindo pela primeira vez que por trás do uniforme de limpeza tinha gente de verdade. Gente com nome, história, filho, problema. E ele, mesmo sendo o dono da empresa, nunca tinha parado para olhar. No fim da tarde, desceu até o estacionamento para sair um pouco. Lá embaixo encontrou o segurança da noite passada. "Você viu a funcionária com a criança ontem, né?" "Vi sim, senhor. Elas sempre vêm juntas. A menina é tranquila. Fica desenhando, lendo. Uma graça. Mas eu achava que era normal. Ninguém nunca falou nada." Otávio agradeceu e entrou no carro. Pediu para o motorista ir até uma farmácia. Comprou 2 pacotes de antigripais, vitaminas e um xarope forte. Pediu também um termômetro digital e uma caixinha de band-aid infantil. Não sabia exatamente por quê, mas sentia que precisava fazer alguma coisa, mesmo que pequena. No caminho de volta, ficou olhando a cidade pela janela. Viu crianças brincando numa praça, um vendedor de pipoca, uma senhora varrendo a calçada em frente a um mercadinho. Tudo parecia ter mudado. As ruas, os rostos, até o barulho. Era como se ele tivesse tirado um véu dos olhos.
chegou em casa, mas nem entrou direto. Ficou um tempo no carro, com os remédios no colo. Pensou em levar para Vanessa no trabalho, mas achou que podia parecer estranho. Então colocou tudo dentro de uma sacolinha e escreveu num papel. Para te ajudar a ficar de pé. Cuide da sua saúde, por favor. No final nem assinou. Só deixou com o porteiro da empresa, com instruções para entregar à moça da limpeza chamada Vanessa, no começo do turno. E naquela noite, pela primeira vez, Otávio dormiu pensando em duas pessoas que, até 3 dias atrás, ele nem sabia que existiam. Vanessa chegou pro turno da noite com o corpo mole. Passou o dia sentindo dor nas costas, febre leve e uma tontura chata que ia e voltava. Mas foi assim mesmo. Nem pensou em faltar. O medo de ser cortada falava mais alto. Ainda mais depois da conversa com o patrão no dia anterior. Ela só não sabia se aquilo foi bom ou ruim. Com a filha pela mão e o agasalho jogado nos ombros da menina, ela entrou no prédio tentando fingir que estava tudo normal. O porteiro, seu Antônio, fez um sinal com a mão e apontou para o balcão. Deixaram isso aqui para você, dona Vanessa. Ela foi até lá, sem entender. Tinha uma sacola branca com o nome escrito em caneta azul. O coração dela deu um pulo. Pegou devagar. Abriu. Lá dentro tinha remédio, um termômetro, um xarope, vitamina, até band-aid com desenho. No meio, um bilhete escrito à mão. Para te ajudar a ficar de pé. Cuide da sua saúde, por favor. Vanessa olhou em volta, tentando ver quem podia ter deixado. Mas o porteiro só deu de ombros. Chegou mais cedo. Um rapaz de carro preto deixou. Disse que era pro seu nome mesmo. Ela não falou nada. Só segurou o bilhete como se fosse uma coisa frágil, que podia rasgar com qualquer movimento. Guardou tudo com cuidado na mochila e apertou a mão da filha. Vamos, filha. Já já começa. No elevador, Lívia olhou para a mãe com curiosidade. Quem mandou os remédios? Não sei, meu amor. Foi aquele moço do outro dia? Vanessa ficou em silêncio. No fundo, ela sabia que sim. Lá em cima, ela começou a trabalhar no mesmo andar de sempre. Tentava manter o ritmo, mas os braços pareciam pesados. Parou um pouco para respirar e ajeitou a cadeira do escritório onde sempre começava. Foi quando ouviu o barulho da porta se abrindo. Pensou que era o Raul, o supervisor, mas não era. Otávio entrou com a mesma expressão de sempre, mas os olhos pareciam mais calmos. Vanessa ficou de pé na hora, meio sem saber o que fazer. Boa noite, ele disse. Boa noite, Sr. Otávio. Você recebeu a sacola? Ela hesitou, depois assentiu com a cabeça. Recebi sim. Obrigada. De verdade. Mas não precisava. Ele se aproximou sem pressa. Parou a uns 2 metros dela. Precisava, sim. Você não tá bem. Isso dá pra ver de longe. Mas não vim aqui só por isso. Vanessa apertou o pano que segurava na mão. O silêncio era pesado, como se algo grande estivesse prestes a ser dito. Mas ninguém soubesse como começar. Eu tô tentando entender uma coisa, ele falou. Como é que alguém passa por tudo isso? E ainda consegue sorrir pra filha como você faz? Ela deu um sorriso pequeno, meio sem graça. É porque ela tá olhando. E criança sente. Se eu cair, ela desaba. Então eu finjo que tá tudo certo. Otávio sentou numa das cadeiras. Aquilo foi inesperado. Ela nunca tinha visto ele se sentar. Ainda mais no meio do serviço dela. Você não devia estar nessa situação, ele disse, olhando direto nos olhos dela. Eu deixei isso acontecer dentro da minha empresa e não vi nada. Vanessa suspirou. Muita gente não vê, senhor. Otávio. A maioria, na verdade. A gente aprende a ser invisível. É o único jeito de sobreviver, sem chamar atenção demais. Lívia apareceu no corredor, descalça, com um livro nas mãos. Mãe, posso sentar ali na poltrona? Vanessa assentiu, e ela foi tranquila, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Estar num escritório de noite, Otávio olhou para a menina por alguns segundos. Ela é esperta. É. E não merece passar por isso. Mas eu faço o que posso. Ele ficou em silêncio, depois perguntou. Por que você nunca procurou ajuda?
Eu já pedi ajuda antes em outros lugares. O problema é que ninguém escuta. E quando escutam, cobram. Cobram mais do que você pode pagar. Cobram dignidade, orgulho, paz. Então a gente aprende a se calar. Otávio passou a mão no rosto. Não era comum ver ele daquele jeito. Parecia mexido. Você não tá mais sozinha, ele falou, olhando para ela com firmeza. Eu vou resolver isso. Vanessa deu um passo para trás, como se aquelas palavras fossem perigosas. Eu agradeço de verdade, mas não quero caridade. E não é, ele respondeu rápido. É responsabilidade. Se tem gente limpando o chão da minha empresa com uma filha do lado, é porque alguma coisa tá muito errada. E eu deixei passar. Ela mordeu o lábio, segurando a vontade de dizer mais. Tinha tanta coisa engasgada, mas também medo de falar demais e estragar tudo. Eu só não quero perder o que eu tenho. Mesmo sendo pouco, é o que me mantém de pé. E é por isso que eu tô aqui. Para garantir que você não perca. Mas também não quero que você continue assim. Tem outro jeito. Ele se levantou, olhou uma última vez para a menina sentada com o livrinho no colo e caminhou até a porta. A gente vai conversar mais. Vanessa não respondeu. Só ficou ali, parada, tentando entender o que estava acontecendo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente no peito. Não era medo, não era desespero. Era outra coisa. Algo entre dúvida e esperança. E a conversa não acabou ali, nem perto disso. Vanessa não conseguia mais esconder. O corpo dava sinal o tempo todo. Aquela dor no peito, o peso nos ombros, a tosse seca que vinha do nada e só parava quando ela mal conseguia respirar. E o pior, Lívia estava percebendo. Naquela noite, ela estava com os olhos mais fundos que o normal. Chegou no prédio com a menina e tentou sorrir pro porteiro, mas saiu um sorriso torto. Subiram pro quarto andar, como sempre, mas tudo parecia mais lento. Até o andar do elevador parecia demorar mais que o normal. Vanessa começou a limpar a sala de reuniões. Se abaixou para passar pano nos rodapés, mas na hora de levantar, travou. A coluna deu um estalo e ela ficou ali, meio de joelhos, tentando disfarçar a dor. Colocou a mão na mesa e forçou o corpo para subir. Conseguiu, mas com o rosto pálido, suando frio. Lívia, que desenhava numa folha de papel ao lado, olhou preocupada. Mãe, tá tudo bem? Tá sim, filha. Só me levantei rápido demais. Mentira. Mas ela não queria preocupar a menina. Mais tarde, na sala do fundo, ela teve uma crise de tosse. Pegou o pano de limpeza e tapou a boca, tentando abafar o som. A respiração ficou curta. O peito doía. Ficou sentada num canto por uns 5 minutos, só esperando passar. A colega de turno, Eliane, entrou na sala e parou na mesma hora. Olhou de cima a baixo e percebeu. Vanessa, você tá péssima. Tá doente? Vanessa tentou rir. É só cansaço. Dormi pouco. Dormi pouco nada. Sua cara tá branca. Tá com febre? Ela balançou a cabeça. Tá tudo certo. Só tô um pouco fraca hoje. Eliane não insistiu muito, mas também não acreditou. Ficou mais calada do que o normal. Continuou limpando, mas de vez em quando olhava de canto de olho, preocupada. Na hora do intervalo, Vanessa levou Lívia até a salinha onde costumava descansar. A menina já estava acostumada com o cantinho dela. Uma manta estendida no sofá, uma lanterna pequena, uns lápis de cor e um caderno de desenho. Vanessa sentou do lado, fingindo que estava tudo bem, mas os olhos não aguentaram. Fechou por 2 segundos e já estava quase dormindo. Mãe! A menina chamou baixinho. Vanessa abriu os olhos de novo, respirou fundo e forçou um sorriso. Só tô descansando um pouquinho, filha. Vai desenhando aí. A menina assentiu, mas ficava de olho. Ela já tinha notado que as coisas estavam diferentes. A mãe andava mais devagar, parava mais, e andava com as mãos na barriga como se segurasse algo por dentro. Criança sente. Enquanto isso, no andar de cima, Otávio olhava uma planilha que a secretária trouxe no fim do expediente.
Tinha nomes de todos os funcionários temporários do prédio, inclusive Vanessa. Ele lia devagar, linha por linha, procurando alguma informação que fizesse sentido. No canto da folha, viu um detalhe. Vanessa só pegava turnos noturnos, sempre no limite. Quase nunca pedia folga. E quando pedia, era sempre justificando com problemas pessoais. Ele ficou olhando para aquilo com o queixo apoiado na mão, pensando. Era claro que algo estava errado. Ligou para o jurídico de novo. Me confirma se esses funcionários temporários têm algum acesso a plano de saúde. Do outro lado da linha, a resposta foi seca. Só os registrados fixos. Os temporários não. Tem direito. Eles são contratados pela empresa terceirizada. Lembra? Otávio fechou os olhos e respirou fundo. Aquilo pesava. No fim do expediente, Eliane chamou Vanessa no canto, com jeito de amiga. Escuta, você devia ir no postinho amanhã, só pra ver o que tá pegando. Tá pálida demais. Não posso faltar. Se faltar, não ganho. E se não ganhar, não pago o gás esse mês. E se cair dura no chão? Vai pagar como? Vanessa riu, mas foi um riso triste. Eliane não insistiu mais. Sabia que na vida de gente que rala, às vezes não é uma questão de escolha. É sobrevivência. Mas, tarde, perto da hora de ir embora, Vanessa sentiu uma tontura forte. Teve que se apoiar na parede. Ficou com a visão meio embaçada. Sentou numa cadeira e colocou a cabeça entre os joelhos. Lívia estava do lado, segurando sua mão. Mãe, você vai morrer? A pergunta pegou como uma facada. Vanessa levantou o rosto, forçou um sorriso e disse: Claro que não, filha. É só um cansaço. Mas no fundo, nem ela mesma tinha certeza. Do outro lado da cidade, Otávio estava em casa, deitado, com a TV ligada sem som. Só a imagem. Não prestava atenção em nada. Na cabeça dele, uma frase martelava sem parar. Ela tá doente. E ninguém faz nada. Ele levantou, pegou o celular e mandou uma mensagem curta para Ana Paula. Agende uma reunião com a gerente da empresa terceirizada para amanhã cedo. Só eu e ela. Depois ficou encarando a tela do celular por uns minutos, antes de jogar o aparelho na cama e olhar para o teto, pensando no que viria a seguir. Otávio nunca foi de sair da rotina, mas aquela semana virou um ponto fora da curva. Quase todo dia, depois que o prédio esvaziava e os funcionários iam embora, ele dava um jeito de voltar. Às vezes dizia que esqueceu o celular, outras, que precisava revisar um contrato urgente. Só ele sabia o motivo de verdade. Era sempre no mesmo horário. Ele chegava no prédio, cumprimentava o porteiro com um aceno e subia direto para o quarto. Andar, sem fazer barulho. Andava devagar pelos corredores, como se procurasse alguma coisa. E no fundo, procurava mesmo. Na primeira noite que voltou, viu a menina de novo. Lívia estava no chão, com lápis de cor espalhado em volta e um desenho pela metade. Ela estava desenhando uma mulher e uma menina de mãos dadas. O traço era infantil, mas dava para entender. Otávio ficou parado na porta por uns segundos, só observando. Quando ela notou, deu aquele mesmo sorriso tímido. Oi, moço. Ele se aproximou devagar. Oi, o que tá desenhando? Ela virou a folha para ele, orgulhosa. É eu e minha mãe. Tô fazendo a gente aqui limpando o escritório. Falta só a lixeira. Otávio se abaixou, pegou um dos lápis e apontou para um canto do papel. E aqui o que é? Ah, é o armário que tem os panos. Tem o azul, o verde e o roxinho. Minha mãe gosta mais do azul. Ele deu um sorrisinho de canto, meio sem jeito. Era diferente aquele tipo de conversa. Simples, direta. Nada de números, metas ou relatórios. Só uma criança falando da vida como ela via. E você vem com sua mãe todo dia? Quase sempre. Eu ajudo ela. Eu sou rápida. Eu sei dobrar pano e guardar no lugar certo. Vanessa apareceu na porta da sala, com o rosto cansado e um pano nas mãos. Lívia, não incomoda o moço. Não tá incomodando. Otávio respondeu, antes que a menina saísse.
A gente estava conversando. Vanessa cruzou os braços, com o corpo meio curvado de tanto cansaço. Ela já estava começando a estranhar aquelas visitas. Primeiro foi uma vez, depois 2. Agora ele já tinha aparecido 3 noites seguidas. Ela não sabia se era preocupação, curiosidade ou algum outro interesse. O senhor costuma vir muito à noite? Ela soltou, tentando disfarçar o desconforto. Otávio olhou para ela. Pensou em inventar alguma desculpa, mas desistiu. Não. Comecei agora. Digamos que... Comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. Vanessa não respondeu. Só deu um meio sorriso, quase irônico. Às vezes, quando a gente olha demais para um lugar, é porque está procurando algo que não sabe onde achar. Otávio ficou parado com aquela frase na cabeça. Ela falava simples, mas sempre parecia acertar, onde doía. Na noite seguinte, ele apareceu de novo. Dessa vez, trouxe 2 sucos de caixinha e um pacote de biscoito recheado. Deixou na sala onde sabia que Lívia sempre ficava, sem dizer nada. Quando ela viu, olhou para a mãe toda feliz. Mãe, o moço deixou o lanche. Vanessa pegou os sucos e olhou com desconfiança. Lívia, a gente não pode ficar aceitando coisa de todo mundo. Mas foi ele, o moço do escritório. Ele é legal. Vanessa não respondeu. Guardou os sucos na mochila. Não ia jogar fora, mas também não queria que a filha pensasse que podia aceitar tudo de todo mundo só porque parecia boa gente. Mais tarde, Otávio apareceu de novo. Dessa vez não falou nada. Só sentou numa sala ao lado, abriu o notebook e ficou lá, fingindo que trabalhava. De vez em quando, espiava pela porta entreaberta. Via Vanessa limpando devagar, parando para respirar, colocando a mão na cintura. Via Lívia correndo atrás dela, brincando de empurrar o carrinho de limpeza. Aquilo virou quase rotina. Vanessa notou que ele sempre passava pelos mesmos corredores. Sempre olhava a filha com carinho e nunca fazia perguntas invasivas. Mas mesmo assim, aquilo incomodava. Ela não sabia o que ele queria. E se fosse só curiosidade, por que continuava? Voltando? Ele tá estranho, né, mãe? Quem? O moço. Ele fica olhando a gente, mas não é de cara feia. Parece que ele quer falar e não sabe como. Vanessa olhou para a filha e riu, mesmo cansada. Talvez ele só esteja confuso, igual muita gente grande. No outro dia, no meio do expediente, Otávio viu um dos desenhos de Lívia jogado perto da lixeira. Pegou com cuidado. Era ele. Ela tinha desenhado ele de terno, com cara séria, segurando um copo de suco na mão. E embaixo estava escrito: Moço legal. Otávio ficou parado olhando aquilo. Nem lembrava a última vez que alguém o chamou de legal. Naquela noite, ele chegou mais cedo e ficou esperando os corredores esvaziarem. Quando Vanessa passou com o carrinho, ele levantou da cadeira. Posso te fazer uma pergunta? Ela parou. Depende da pergunta. Você confia em mim? Vanessa demorou para responder. Olhou bem nos olhos dele. Ainda não. Mas estou observando. Otávio deu um meio sorriso. Era justo. E então ficou claro. Ele não estava ali só por curiosidade. Aquilo era mais. Mas ainda não sabia explicar. O nome dela era Eduarda. Mas ninguém chamava de Duda, nem de Dude, nem de nada fofo. Era só Eduarda. Daquele tipo que fala seco e responde mais com os olhos do que com palavras. Ela era a gerente da empresa terceirizada de limpeza. Sabia de tudo o que acontecia nos bastidores. Nada escapava. Controlava da escala, as folgas, os pedidos de troca de turno. E também decidia, na prática, quem ficava ou caía fora. Eduarda era o tipo de pessoa que parecia ter prazer em mostrar quem mandava. Era do tipo que fiscaliza até a marca do desinfetante usado. Se fosse diferente do da lista, chamava a atenção na hora. Não gostava de funcionário simpático demais, e muito menos de quem criava amizade com o cliente. Para ela, funcionário bom era aquele que fazia o serviço calado, sem sorrir, sem conversar e sem dar trabalho. Fazia dias que ela andava incomodada com um burburinho que rolava no grupo do turno da noite.
Uma colega comentou por alto que o presidente da empresa andava visitando o andar da faxina direto. Outro disse que estava estranho aquilo. E então veio o nome que ela já conhecia bem: Vanessa. Eduarda fechou a cara na hora. Já não ia muito com a cara da Vanessa. Achava que ela era certinha demais, e sempre com aquele jeitinho manso que escondia alguma coisa. Para ela, aquilo era jogo. E agora, ver a funcionária que ela mal tolerava tendo contato direto com o dono da empresa? Aí passou dos limites. Chamou Raul, o supervisor, para uma conversa mais ríspida do que o normal. Você sabia que o Otávio anda fazendo visita? Surpresa no turno da noite? Já ouvi falar. Acho que ele só tá acompanhando a rotina. Rotina coisa nenhuma. Tá indo ver a Vanessa. Já apareceu lá umas 4 vezes essa semana. O que essa mulher tem que tá chamando a atenção desse jeito? Raul deu de ombros, desconfortável. Acho que ele viu a filha dela por acaso e ficou mexido. Só isso. E você deixou? Uma criança num ambiente de trabalho? Isso é motivo de advertência. Já devia ter dispensado essa mulher faz tempo. Mas ela não tem com quem deixar. A menina. E... Eduarda levantou a mão, cortando ele no meio da frase. Isso não é problema nosso. A gente presta serviço. Se começar com choradeira, daqui a pouco a gente perde o contrato. Vai lá e aplica uma advertência formal. E deixa. Claro, se continuar trazendo a menina, tá fora. Mas se o Otávio tá envolvido... E você acha mesmo que ele quer saber de detalhe? Homem rico se encanta fácil. Daqui a pouco esquece. E quando esquecer, sobra pra nós. Raul saiu com o papel da advertência na mão e o coração apertado. Não queria fazer aquilo. Conhecia a luta da Vanessa. Sabia que ela vinha doente, e mesmo assim não parava. Mas também não queria perder o emprego por desobedecer. Na noite seguinte, Eduarda apareceu no prédio. Coisa rara. Não costumava ir até lá à noite. Chegou de salto, batendo forte no chão de mármore, com a prancheta na mão e cara de quem ia checar até o rodapé das paredes. Vanessa viu ela chegando e gelou. Eliane chegou perto e sussurrou. Olha quem deu as caras. Essa aí não. Vem só pra passear. Eduarda não perdeu tempo. Foi direto na Vanessa. Preciso falar com você. Agora. Vanessa parou o que estava fazendo e seguiu ela até uma sala vazia. Lívia ficou sentada no sofá, com os olhinhos arregalados. Já tinha visto a mulher antes e não gostava dela. Lá dentro, Eduarda foi direta. Chega de brincadeira. Já tá sabendo que tão de olho, né? Você tá chamando a atenção demais. Eu não fiz nada de errado. Fez sim. Tá trazendo criança pra um ambiente que não é pra criança. Isso aqui não é parquinho. É local de trabalho. Tá pondo nossa empresa em risco. Vanessa tentou se manter firme, mas a pressão era forte. Eu sei que não é certo, mas eu não tenho opção. Tem sim. Você tem a opção de procurar outro lugar. Se continuar, vai ser desligada. Simples. Assim. Vanessa sentiu o corpo esquentar. A raiva veio com força, mas ela engoliu. Não podia perder a cabeça. Sabia que qualquer reação errada podia ser usada contra ela. E quanto ao Sr. Otávio? Ele sabe da minha situação. Ele... E daí? Você acha mesmo que ele vai bater de frente com a própria equipe só por sua causa? Ele pode até fingir que se importa. Mas no fim do mês, quem assina as ordens é o contrato. E eu sou a gerente desse contrato. A frase caiu como um soco. Vanessa não respondeu. Só abaixou os olhos e apertou os dedos na barra da blusa. Não, queria chorar. Não ali, não na frente dela. Pode voltar para o seu setor, mas saiba que tá na última chance. Quando Vanessa saiu da sala, Lívia veio correndo. Mãe, aquela mulher é má. Eu ouvi ela falando alto. Shhh, não fala isso, filha. Vamos trabalhar. Naquela noite, Otávio não apareceu. E isso deixou Vanessa ainda mais insegura. Começou a pensar que Eduarda podia estar certa. Que talvez ele tivesse mesmo perdido o interesse. Que aquelas conversas e promessas não passavam de palavras vazias. Mas Lívia, mesmo sem entender tudo,
sentou no cantinho de sempre, pegou um papel e começou a escrever. Ela não sabia fazer carta direito, mas queria dizer algo. Queria contar o que ouviu, o que sentia e o que via todo dia ao lado da mãe. Na mente da criança, tudo era mais simples, e às vezes é na simplicidade que mora a verdade que ninguém tem coragem de dizer. Naquela noite, Vanessa chegou se arrastando para o turno. Já tinha passado o dia inteiro tentando ignorar o corpo. A cabeça doía, a visão estava meio embaçada e o cansaço parecia uma mochila de cimento nas costas. Mas foi mesmo assim. Não era orgulho, era desespero. Antes de sair de casa, pegou a cartinha que Lívia tinha escrito escondido. A filha entregou no corredor, de forma inocente, dizendo: "Mãe, dá isso pro moço, por favor." A menina fez um envelope com uma folha dobrada e colou um adesivo de coração em cima. Vanessa pensou em jogar fora. Não queria que Otávio achasse que ela estava usando a filha para conseguir alguma coisa, mas guardou no fundo da mochila. Algo dizia que era melhor segurar aquilo um pouco mais. Quando chegou no prédio, Vanessa subiu direto para o quarto andar. A luz fria das lâmpadas piscava em uma das salas, o que dava uma sensação estranha de vazio. Raul, o supervisor, estava lá. Ele parecia inquieto, mexendo nos papéis da escala como se procurasse uma desculpa para não encarar ninguém. "Boa noite", ela disse com a voz falha. "Oi, Vanessa. Tudo certo?" Ela quis dizer não, mas respondeu: "Tá sim. Olha, só queria te falar que eu vi o que aconteceu com a Eduarda." Ela exagerou. "Eu tô tentando segurar aqui, mas ela já mandou uma solicitação de desligamento. Disse que você não tá respeitando os limites do serviço." Vanessa parou na hora. "Como assim? Eu nunca faltei. Nunca cheguei atrasada. Só porque eu trouxe... Minha filha, ela tá dizendo que você abusa da tolerância. Eu sei que não é bem assim, mas, pra empresa, isso é motivo." Vanessa sentiu um gosto ruim na boca. Uma mistura de raiva e impotência. Mas não falou nada. Só assentiu, pegou o carrinho e foi para a sala do fundo. Lá, enquanto passava o pano, sentiu o chão girar. Primeiro, devagar, depois forte. Encostou na parede e fechou os olhos. A mão tremia. O coração batia descompassado, como se o corpo quisesse desligar. Tentou dar mais um passo e não conseguiu. Caiu de joelhos, com os braços moles. Lívia correu na hora. "Mãe! Mãe! Fala comigo!" Vanessa tentou responder, mas a boca não obedeceu. Tudo ficou escuro por um segundo. Raul veio correndo. "Liga para a ambulância!" gritou para um funcionário que passava. Mas alguém ali teve outra ideia. Otávio estava no prédio. Tinha voltado mais cedo naquela noite, porque uma coisa dentro dele incomodava. Era como um pressentimento. Quando recebeu a ligação do porteiro, dizendo a moça da limpeza caiu, ele não pensou duas vezes. Desceu correndo. Quando chegou, encontrou Vanessa no chão, pálida, suando frio. Lívia estava abraçada na mãe, chorando baixinho. "Ela tá doente", a menina falou entre soluços. Eu escrevi pra você na cartinha." Otávio se abaixou, tirou o paletó e colocou embaixo da cabeça dela. "Calma. A ambulância tá vindo. Vai ficar tudo bem." Ele olhou nos olhos de Lívia e disse com firmeza: "Eu tô aqui agora. Ninguém mais vai machucar vocês." Enquanto esperavam, Raul explicou rápido o que tinha acontecido. Falou da advertência, da tentativa de demissão e da pressão de Eduarda. Otávio ficou em silêncio por uns segundos, olhando para Vanessa desacordada. Quem autorizou isso? Foi a própria Eduarda. Ela forçou a barra, disse que ia colocar outra pessoa no lugar. E que você estava comovido demais para enxergar os riscos. Otávio se levantou devagar, com os punhos fechados. Alguém aqui acha que colocar uma mulher doente para esfregar chão até desmaiar é melhor do que ela trazer a filha para ajudar? Ninguém, respondeu. Só o silêncio. Aquele silêncio tenso de quando todo mundo percebe que a coisa virou. A ambulância chegou. Os paramédicos colocaram Vanessa na maca e seguiram com ela. Lívia não queria soltar a mão da mãe.
Otávio entrou junto. Sentou ao lado da menina e disse que ia com elas até o hospital. A criança não largou dele. No hospital, os exames foram rápidos. A médica chamou Otávio para conversar em particular, já que Vanessa ainda estava desacordada. Ela tem um quadro grave de infecção pulmonar. Estava ignorando os sintomas há semanas. Se tivesse esperado mais alguns dias, poderia ser muito pior. Otávio fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Ela vai ficar bem? Com repouso, sim. Mas precisa de tratamento, descanso e acompanhamento médico. Nada disso ela tem. Agora, Otávio assentiu. Eu cuido disso. Do lado de fora da sala, Lívia sentou no banco com os olhos inchados de tanto chorar. Ele pegou a cartinha que ela tinha deixado cair e abriu devagar. Era escrita com letra torta, mas clara. Um pedaço dizia: Moço, eu sei que você é importante. Por favor, não deixe a minha mãe perder o trabalho. Ela já tá triste e agora tá com febre também. Eu vejo ela tossindo escondido, mas ela finge que tá bem. Eu só quero que ela fique boa. Por favor, moço. Otávio ficou parado com a carta nas mãos. Leu e releu. Aquilo doeu mais do que qualquer planilha errada. Mais do que qualquer crise financeira. Era uma menina de 7 anos tentando salvar a própria mãe com palavras. E naquele instante, ele soube que não tinha mais como voltar atrás. Vanessa acordou, no hospital com uma luz branca no teto e um zumbido no ouvido. Demorou uns segundos para entender onde estava. Quando virou o rosto para o lado, viu a filha dormindo sentada numa cadeira, com a cabeça encostada na beirada da cama. O cabelo da menina estava bagunçado e o rosto colado num caderno de desenho amassado. A primeira reação de Vanessa foi tentar se levantar. A segunda foi sentir a dor. O corpo todo doía como se ela tivesse levado uma surra. A garganta queimava e a cabeça parecia cheia de algodão. Antes que ela tentasse se mexer de novo, Otávio entrou no quarto devagar, segurando 2 copos com chocolate quente. Parou na porta, viu que ela estava acordada e disse: Calma, fica deitada. Ela arregalou os olhos, surpresa. O senhor tá aqui? Passei a noite. A médica disse que você ia acordar logo. Vanessa olhou para o lado de novo, como se precisasse confirmar que não estava sonhando. A Lívia... Ela ficou aqui? Sim, e só dormiu agora há pouco. Ela não queria sair do seu lado nem por um segundo. Vanessa ficou em silêncio, engoliu em seco. Desculpa, por tudo isso. Para com isso. Ele respondeu. Não tem nada para se desculpar. Otávio puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Eu preciso conversar com você. Mas antes de qualquer coisa, você precisa parar. Agora. Cuidar da sua saúde, do seu corpo. Não dá para continuar daquele jeito. Vanessa abaixou os olhos. Eu sei, mas se eu parar, não pago aluguel, nem comida, nem remédio. Eu posso ajudar. Não, senhor Otávio. Não, eu não quero esmola. Com todo respeito. A frase saiu seca, mas sem agressividade. Era mais um reflexo de quem já ouviu muitos favores. Com segundas intenções, Otávio entendeu. Não retrucou. Não é esmola, é justiça. Você tá doente. Sua filha não devia estar vivendo isso. E essa situação toda só existe porque o sistema é torto. E eu faço parte dele. Vanessa olhou para ele de um jeito que misturava surpresa e desconfiança. O senhor nunca foi o problema. Eu trabalho aí há meses e nunca vi nem sua sombra antes dessa semana. E é exatamente por isso que eu sou o problema. Ele respondeu. Porque eu estava lá, sem ver nada. Ignorando tudo. Fingindo que era normal. O quarto ficou em silêncio por alguns segundos. Só o barulho da respiração dela e o som baixo de uma máquina do outro lado do corredor. Eu já tomei uma decisão. Ele continuou. Conversei com a equipe da empresa. Vou manter seu contrato, mas te realocar. Nada de limpeza. Você vai para a parte administrativa. Tarefas leves. E com horários que você possa conciliar com a escola da Lívia. Vanessa piscou devagar.
Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Isso não vai pegar mal pro senhor? Pegar mal é continuar fingindo que tá tudo certo. Isso aqui é o mínimo. Ela respirou fundo, fechou os olhos e depois abriu devagar. Mas eu ainda tô fraca. Não consigo sair daqui tão cedo. E nem precisa, ele disse. Já organizei tudo. Você vai sair com um atestado médico e tudo documentado. O RH da empresa vai garantir que você receba seu salário nesse tempo. E vai ter um plano de saúde. Eu já tô resolvendo isso também. A garganta dela fechou. Ela virou o rosto pro lado para não deixar ele ver que os olhos estavam enchendo d'água. Eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Só melhora. O senhor vai continuar indo lá no prédio? Otávio sorriu de leve. Não sei. Talvez sim, mas não mais escondido. Agora, se for, é para mudar as coisas. Começando pela sua gerente. Vanessa ergueu as sobrancelhas, surpresa. A Eduarda? Já tá na minha lista. Ela não conseguiu conter uma risadinha, mesmo fraca. Cuidado, ela é brava. E eu sou o dono. Eles riram juntos. Pela primeira vez, uma risada leve, sincera, sem tensão no ar. Lívia acordou com o barulho da conversa. Se espreguiçou e, ao ver a mãe acordada, pulou da cadeira direto na cama. Mãe, você acordou. Vanessa abraçou a filha com força. Tô aqui, meu amor. Tô aqui. Otávio ficou de pé. Pegou o caderno da menina do chão e devolveu. Tá faltando um desenho aqui, hein? Lívia olhou o caderno e respondeu. É porque eu tava esperando minha mãe melhorar. Agora eu faço. Ela puxou uma caneta da mochila e começou a desenhar ali mesmo, na beira da cama. Otávio observou as duas em silêncio por alguns segundos, com um aperto estranho no peito. Algo que ele não sabia dar nome, mas era bom. Um tipo de paz que ele não conhecia. Vanessa olhou para ele e disse: Obrigada. Por não desistir da gente. Ele respondeu com um olhar firme, sem precisar de palavras. Eduarda ficou sabendo da internação de Vanessa no mesmo dia. Não foi por e-mail, nem por chamada oficial. Foi por aquele tipo de cochicho que corre pelos bastidores. Um funcionário do prédio comentou com uma recepcionista, que passou para o zelador, que falou com uma moça da limpeza, que avisou a supervisora do turno do dia. Meia hora depois, a notícia já estava no celular de Eduarda, com direito a print da mensagem. A faxineira passou mal e foi levada para o hospital. O presidente foi junto. Ela travou o celular na hora, largou a caneca de café na mesa e começou a andar de um lado para o outro no escritório. O salto batia no chão com força. O som fazia os estagiários se encolherem nas cadeiras. Ela estava furiosa. Não só por saber que Vanessa estava sendo protegida, mas porque agora, mais do que nunca, parecia que ela, Eduarda, ia sobrar nessa história. O presidente envolvido? Indo para o hospital com uma funcionária da limpeza? Isso não era normal. E, se ela não se mexesse rápido, ia levar a culpa de tudo. Chamou Raul, o supervisor, com voz seca no telefone. Vem aqui na minha sala agora. Raul entrou já desconfiando. A última vez que ela tinha chamado assim, do nada, ele quase perdeu o turno de domingo. Senta aí, ela mandou, sem nem olhar para a cara dele. Raul se sentou, engolindo seco. Escuta, a coisa ficou feia. A Vanessa foi parar no hospital. Tá todo mundo falando disso. E o pior, o Otávio foi junto. Tá do lado dela. Eu ouvi também. Isso é um problema. Porque quem assinou a advertência foi você. Mas foi você que mandou, Eduarda. Eu só cumpri. E você tem prova disso? Tem gravação? Testemunha? Tem algum e-mail meu? Raul ficou em silêncio. Foi o que eu pensei. Então, se alguém perguntar, você vai dizer que agiu por conta própria. Que achou que ela estava extrapolando, que violou regras da empresa e que por isso você decidiu advertir. Raul olhou para ela com os olhos arregalados. Tá querendo que eu assuma sozinho? Tô querendo que você preserve seu emprego, Raul. E de quebra, o meu também. Se você não segurar essa bronca, vai sobrar pra gente dois. E adivinha só, você é o elo fraco.
Ele ficou sem saber o que dizer. A verdade é que Raul não tinha coragem de enfrentar ela. Sabia que se falasse alguma coisa, ela dava um jeito de botar ele na geladeira, cortar horas extras, queimar o nome dele com o RH, e ele precisava daquele salário como qualquer outro. Certo, respondeu com voz baixa. Ótimo. E mais uma coisa. Espalha que a Vanessa sempre foi enrolada, que trazia a filha para dar show, que usava a criança para emocionar os outros. Faz isso chegar nos ouvidos certos. Vai parecer que ela manipulou o Otávio. Isso é pesado demais, Eduarda. E você acha que vai sair bonito da história se ela for promovida? Acha que vão esquecer que você tentou mandar ela embora? Raul abaixou os olhos. Tava encurralado. Tá bom, eu dou um jeito. Isso. Seja útil, pelo menos uma vez. Ele saiu da sala com um nó na garganta. No fundo, sabia que estava fazendo tudo errado, mas era fácil falar quando não se tinha boletos vencendo no fim do mês. Quando se é pobre, a escolha certa nem sempre é a que dá para fazer. Nos dias seguintes, Eduarda começou a se mover nos bastidores. Mandou mensagens disfarçadas, espalhou boatos pela equipe e tentou sujar a imagem de Vanessa com o máximo de gente possível. Usou frases como: ela sabia que estava doente e mesmo assim levava a menina. Olha o risco. Fez drama. E conseguiu a pena do chefão. Aí é fácil, né? Tem gente que sabe se fazer de vítima certinho. Aos poucos, alguns colegas começaram a repetir o que ouviam, mesmo sem ter certeza, mesmo sabendo que não era bem assim. O que Eduarda não sabia era que uma das faxineiras, Simone, era amiga de Vanessa há anos. As duas se conheciam de outros prédios, de outras noites viradas, de dividir marmita no intervalo. E Simone ouvia tudo o que diziam com raiva no peito. Na terceira vez que ouviu alguém repetir um boato, ela explodiu. Vocês estão falando da Vanessa? A mesma que já passou mal na escada e mesmo assim terminou o turno? A que dividiu o almoço comigo quando eu esqueci a marmita? A que leva a filha porque não tem com quem deixar? Os outros calaram. Pois é, parem de falar besteira, porque se tem alguém que merece respeito aqui, é ela. No mesmo dia, Simone mandou uma mensagem para Ana Paula, a secretária do Otávio. Só escreveu assim: Oi, desculpa incomodar, mas o senhor Otávio precisa saber que estão falando mal da Vanessa por causa da senhora Eduarda e estão tentando jogar tudo nas costas do Raul. Eu ouvi. E se ele quiser, eu falo isso na cara de quem for. Otávio leu a mensagem no dia seguinte e ficou em silêncio por um tempo. Depois mandou apenas uma resposta. Obrigado. Você vai ser chamada para uma conversa. A verdade, quando é pesada, não grita. Ela entra devagar, mas quando aparece, derruba tudo que tiver pela frente. E Eduarda ainda não fazia ideia do que estava vindo. O hospital já era quase uma segunda casa naquela semana. Vanessa ainda estava em observação, tomando antibiótico na veia e tentando não pensar muito no que viria depois. Estava melhorando aos poucos, mas o corpo ainda doía e a cabeça vivia cheia. Ela olhava para a filha dormindo no canto do quarto e se perguntava o tempo todo: será que tudo isso vai valer a pena? Na recepção, Ana Paula entrou com uma pasta nas mãos. Otávio tinha mandado levar os documentos da nova função que Vanessa ocuparia quando recebesse alta. Era coisa simples, mas importante. Assinatura de contrato, liberação de uniforme, regramento de horário flexível e, o mais inesperado para ela, um crachá com foto e nome completo. Quando Vanessa viu aquilo, ficou com os olhos cheios. Nunca teve crachá antes. Só os fixos tinham. E aquilo era mais que um pedaço de plástico pendurado no pescoço. Era um sinal de que, finalmente, alguém via ela. Na manhã seguinte, enquanto Otávio se reunia com o jurídico para organizar a mudança de Vanessa dentro da empresa, Eduarda fervia por dentro. Estava se sentindo encurralada. A fofoca que ela espalhou não colou como queria. Raul andava estranho, falando pouco, e a notícia de que Otávio ia promover Vanessa já tinha vazado. Foi aí que ela teve uma ideia. Uma ideia suja, como só ela conseguia ter. Pensou: se não dá para tirar a mãe,
Talvez eu consiga usar a filha. Ligou pro prédio e marcou uma visita ao hospital. Disse que queria levar um presente para Lívia. Um livrinho, um pacote de biscoitos e um copinho com balinhas coloridas. Algo para distrair a menina enquanto a mãe melhora. Chegou lá com um sorriso falso. Aquele tipo de sorriso que adulto força quando quer parecer gentil, mas não engana a criança. Lívia estava sentada no banco do corredor, desenhando com lápis de cor. Quando viu Eduarda, levantou meio desconfiada. Oi, princesa, lembra de mim? Lívia assentiu com a cabeça devagar. Eu trouxe um presente para você. Você gosta de histórias? Gosto, mas minha mãe tá dormindo. Não posso ir com ninguém. Tá tudo bem, meu amor. A gente vai só conversar um pouquinho aqui fora. Rapidinho. A menina olhou pro corredor, depois olhou de novo para Eduarda. Mesmo com 7 anos, ela já tinha aprendido a sentir quando algo não estava certo. Se for longe, não posso. O moço mandou eu ficar perto da mamãe. Que moço? O moço do escritório. O que ajuda a gente. Eduarda engoliu seco. Forçou o riso. Ah, sim, mas não tem problema. Ele nem tá aqui agora, né? Lívia hesitou. Pegou o livro da mão dela, mas não saiu do lugar. Minha mãe não gosta que eu fale com gente que briga com ela. Eduarda se abaixou, falando mais baixo. Quem falou isso? Eu ouvi. Você brigou com ela. Falou que ela usava a filha. Você falou isso pro tio do corredor. A mulher ficou sem reação por 2 segundos. Não esperava. A menina tinha ouvido. Escuta, Lívia. Às vezes os adultos falam coisas sem pensar. Mas você pode me ajudar com uma coisa. Só queria saber se o moço, ele conversa muito com sua mãe. Se eles são amigos. São sim. Ele leva remédio, lanche e conversa com a gente. Ele é bom. Eduarda se levantou e respirou fundo. Já tinha ouvido o suficiente. Aquela criança sabia demais. No final da tarde, Otávio chegou no hospital como fazia nos últimos dias. Passou na recepção e subiu direto. Quando entrou no quarto, Lívia pulou da cadeira. Moço, aquela mulher má veio aqui. Que mulher? Aquela que gritou com a minha mãe no trabalho. A de cabelo liso e sapato, que faz barulho. Otávio entendeu na hora. Ela falou o quê? Tentou ser minha amiga, mas perguntou umas coisas estranhas. Eu falei que você é legal. Vanessa acordou com a conversa e levantou na cama com dificuldade. O que tá acontecendo? Otávio respirou fundo. Eduarda veio aqui, tentou falar com sua filha e usou presente para puxar conversa. Vanessa ficou branca. O quê? Calma. Não aconteceu nada. A Lívia é esperta. Não saiu do lugar. Mas agora é o fim da linha para ela. Otávio puxou o celular do bolso e mandou uma mensagem ali mesmo. Rápido, direto. Ativar reunião com RH, jurídico e diretoria. Assunto: denúncia formal contra Eduarda. Vanessa olhava para ele com um misto de susto e alívio. Não precisa fazer isso por mim. Não é por você. É pelo que é certo. Ela não pode usar sua filha como arma. Passou todos os limites. Lívia voltou para o caderno e puxou outro papel. Dessa vez, desenhou Eduarda com uma cara feia, de braços cruzados, e ela mesma do lado com um escudo colorido. Entregou para Otávio. Toma, é para proteger a gente. Ele segurou o desenho e sorriu. Já tá protegida, princesa. Pode ter certeza. Naquela noite, Vanessa já conseguia se sentar sozinha no leito. Ainda cansada, ainda com dores, mas melhor. O rosto tinha voltado a ter um pouco de cor, e o olhar já era mais firme. Ela agradeceu em silêncio por estar de pé, mesmo que sentada, depois de tudo o que aconteceu. Ao lado da cama, Lívia rabiscava mais um desenho, concentrada com a língua para fora e os dedos manchados de lápis de cor. Otávio chegou no começo da noite, como vinha fazendo todos os dias. Trazia suco, bolachinha recheada e alguma besteira, para fazer a menina sorrir. Mas naquele dia, ele entrou com uma expressão diferente, séria, mais calma. Vanessa, ele disse, sentando ao lado. Amanhã eu tenho uma reunião com o conselho da empresa.
Vai ser grande. Gente do jurídico, RH, diretoria, todos. Eu vou apresentar seu caso oficialmente. Sem meias palavras, ela travou. Isso vai dar problema pro senhor? Provavelmente, mas não importa. Não depois do que vi. E tem mais. Eu quero levar algo comigo. Algo que não venha de mim. Que venha de vocês. Vanessa franziu a testa confusa. Como assim? Otávio apontou para Lívia. A primeira carta dela mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Eu sei que ela é só uma criança. Mas tem coisas que adulto nenhum consegue explicar tão bem quanto uma criança com um lápis na mão. Lívia parou de desenhar e olhou para os dois. Quer que eu escreva outra carta? Otávio sorriu. Só se você quiser. Só se for do seu jeitinho. A menina pensou por uns segundos, pegou uma folha nova e começou a escrever ali mesmo. Enquanto isso, Otávio e Vanessa conversavam em voz baixa. Ela ainda tentava entender o que estava acontecendo. Não era fácil confiar de cara. Mas alguma coisa nele era diferente. A Eduarda vai tentar te queimar. Vai dizer que a culpa é sua, que você desrespeitou regras, que forçou a barra. Eu vou rebater tudo, com documentos, testemunhas e provas. Mas a carta da Lívia vai mostrar o que realmente importa nessa história. Vanessa ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: se tudo isso for mesmo verdade, se o senhor for até o fim, então pela primeira vez, alguém viu a gente de verdade. Otávio assentiu. Pegou a carta assim que Lívia terminou. Ela entregou dobradinha com uma flor desenhada na capa e o título escrito em cima, com letras grandes e tortinhas. Carta da filha da Vanessa para todo mundo importante da empresa. Ele abriu e começou a ler ali mesmo. Oi, pessoas grandes. Eu sou a Lívia, tenho 7 anos e sou filha da Vanessa, que limpa o chão onde vocês andam. Eu sei que vocês são importantes. Eu sei que mandam nas coisas. Mas minha mãe também é importante. Ela que me dá banho, comida, me leva na escola, quando dá, e limpa onde vocês trabalham. Ela ficou doente porque trabalha demais. Ela não tinha remédio. Ela não tinha tempo para dormir. Ela ficava tossindo escondida. Eu ia com ela porque ela não queria me deixar sozinha. A gente não tem ninguém. Só a gente. A moça do sapato barulhento, desculpa, não sei o nome dela, falou mal da minha mãe. Disse que ela faz drama. Mas minha mãe nunca chorou. Nem quando tava com dor. Eu só queria pedir uma coisa. Deixem minha mãe trabalhar em paz. Ela só quer cuidar de mim. E eu só quero ver ela feliz. Obrigada por ler. Desculpa escrever torto. Lívia. Otávio não conseguiu terminar a leitura sem respirar fundo umas 3 vezes. Vanessa virou o rosto, enxugando os olhos sem que ninguém visse. Ele dobrou a carta com cuidado, como se fosse frágil. Posso levar? Pode. Mas traz de volta depois, disse Lívia. É meu xodó. Otávio levantou, colocou a carta no bolso do paletó e disse: isso aqui vale mais do que qualquer documento da empresa. Obrigado por confiar em mim. No dia seguinte, a reunião aconteceu na sala principal da diretoria. Um monte de gente sentada em volta de uma mesa longa, cheia de café, pastas e caras sérias. Otávio entrou com a mesma roupa de sempre, mas com um detalhe a mais. A carta da Lívia, dobrada no bolso do peito. Ele falou por quase 20 minutos. Mostrou documentos, relatórios, prints de mensagens, depoimentos anônimos de colegas de Vanessa e até a gravação de áudio de Simone relatando o que ouviu da Eduarda. Mas no final, foi a carta que ele leu. Leu em voz alta, devagar, para todo mundo ouvir e entender, sem mudar uma palavra. Quando terminou, o silêncio tomou a sala. Um silêncio diferente. Não de constrangimento, mas de verdade engasgada. Ninguém disse nada por um tempo. E aí começaram os olhares trocados. Alguns com vergonha, outros tocados, outros em choque. Otávio então finalizou. A empresa é feita por gente. E se a gente não sabe nem reconhecer quem limpa o nosso chão, então estamos todos sujos por dentro. E saiu da sala sem esperar aplauso, sem olhar para trás.
Do lado de fora, pegou o celular e mandou uma mensagem. Lívia, sua carta é mais forte que qualquer contrato. Parabéns. Você mudou tudo. Eduarda chegou cedo naquela manhã, com os cabelos presos num coque firme e o salto mais alto que tinha. Fez questão de atravessar o hall principal como se fosse um desfile. Olhava para todo mundo como se soubesse de algum segredo que os outros não sabiam, como se nada pudesse encostar nela. Mas por dentro, ela não estava nada tranquila. Sabia que o nome dela estava na boca de meio mundo e que o presidente da empresa estava metido até o pescoço no caso da faxineira da filha pequena. Só que, mesmo assim, ela não acreditava que fosse dar em algo sério. Afinal, ela sempre deu um jeito de sair por cima. Era boa nisso. Ao entrar na sala da diretoria, a primeira coisa que viu foi Otávio de pé, ao lado de 2 pessoas do jurídico e mais um representante do RH. A mesa estava cheia de papéis, pastas, contratos e um notebook aberto com o e-mail dela, em destaque na tela. Ela fingiu naturalidade. Bom dia. Aconteceu alguma coisa? Otávio foi direto. Aconteceu sim. Você pode se sentar, por favor? Ela puxou a cadeira com calma, mas a perna tremia por dentro. O silêncio na sala era pesado, do tipo que avisa: alguma coisa vai explodir. Otávio começou a falar sem levantar a voz. O tom dele era calmo, mas firme. Cada palavra tinha peso. A gente fez uma análise completa do que aconteceu nas últimas semanas. Chamamos funcionários para conversar, lemos mensagens internas, ouvimos áudios. E o que encontramos foi bem claro. Eduarda cruzou os braços. Olha, se for sobre a Vanessa, eu já expliquei tudo. Ela quebrou regras. Levava a filha para o ambiente de trabalho, usava isso para chamar atenção. Eu só fiz meu trabalho. Otávio olhou direto nos olhos dela. Então vamos aos fatos. Ele virou o notebook para ela. Na tela, o e-mail que ela tinha mandado pro RH solicitando a advertência de Vanessa. A justificativa era vaga, mas usava palavras pesadas como manipulação emocional, comportamento impróprio e influência negativa no ambiente de trabalho. Otávio passou pro próximo item, um áudio gravado por Simone em que Eduarda dizia com todas as letras: se a gente não cortar essa mulher agora, o chefão vai cair no conto da faxineira com filha doente. Eduarda ficou pálida. Isso aí tá fora de contexto. Não tá não, disse a advogada da empresa. O contexto tá inteiro gravado. A gente tem 2 testemunhas que ouviram a mesma conversa. E também temos prints das mensagens que você mandou pro supervisor pressionando ele a assumir a culpa. Ela começou a se mexer na cadeira. Gente, eu tava tentando proteger a empresa. Era um risco. Uma criança num ambiente de trabalho? E se acontece um acidente? Otávio deu um passo à frente. E aconteceu. Um acidente. Com a mãe da criança. Ela desmaiou por exaustão. E sabe quem assinou a tentativa de desligamento dela 2 dias antes? Você. Eu tava seguindo o protocolo. Não. Você tava tentando se proteger. E quando percebeu que não ia conseguir, começou a espalhar mentiras. Tentou fazer uma menina de 7 anos parecer culpada por algo que ela só viveu por falta de escolha. E isso, Eduarda, ultrapassa qualquer protocolo. O silêncio foi brutal. A mulher do RH pegou uma pasta da mesa e empurrou na direção dela. Aqui está a sua rescisão. Você será desligada por conduta abusiva, assédio moral e tentativa de manipulação de documentos internos. Já está tudo registrado. E sim, você tem o direito de contestar. Mas com tudo o que temos aqui, é melhor aceitar. Eduarda não disse nada. Só ficou ali sentada, respirando pesado, tentando entender como tudo desmoronou tão rápido. Pela primeira vez em anos, ela não tinha para onde correr. Nenhuma desculpa. Nenhuma saída. Otávio terminou a conversa com a mesma calma com que começou. Funcionário nenhum é descartável, e ninguém, em nenhum setor, tem o direito de tratar os outros como invisíveis. Você passou do limite. Agora é hora de ir. Ela se levantou devagar, pegou a pasta, ajeitou a bolsa no ombro e saiu da sala sem dizer mais nada. O som do salto batendo no piso já não parecia firme como antes.
Era só barulho de alguém que caiu de um lugar alto demais. Na recepção, Simone viu ela passando. Não sorriu, não falou nada. Só observou. 1 minuto depois, mandou uma mensagem para Vanessa. Caiu. Vanessa leu o recado e mostrou para Lívia, que estava colorindo um novo desenho do lado da cama. A menina deu um sorrisinho e perguntou: A moça má foi embora? Foi, filha. Então agora a gente pode trabalhar em paz? Vanessa pensou por um segundo. Olhou para a filha e respondeu com leveza: Agora a gente pode viver em paz. Na semana seguinte, Vanessa voltou a andar devagar. Ainda sentia o corpo cansado, mas já era outro tipo de cansaço. Não era aquele peso que parece que vai te derrubar a qualquer momento. Era só o desgaste de quem viveu muita coisa em pouco tempo. E agora, pela primeira vez em anos, ela estava indo trabalhar sem medo de perder tudo a qualquer segundo. A nova função começava naquela segunda-feira. Setor administrativo, como Otávio tinha prometido. Carga horária menor, sem peso nas costas, sem produtos químicos no rosto, sem madrugada gelada. Um crachá novo pendurado no pescoço, com foto e tudo. Quando ela olhou para aquele crachá, quase não se reconheceu. Parecia outra pessoa. Não porque estava diferente, mas porque agora tinha alguém dizendo: Você existe. No caminho para o prédio, ela segurava a mão da Lívia. A filha usava o uniforme novinho da escola nova. Uma escola pública boa, de tempo integral, que ficava a 3 ruas da empresa. Tinha conseguido a vaga por meio de um programa social que Otávio indicou. No começo, Vanessa ficou desconfiada. Achava que era bom demais. Mas a inscrição foi feita, a resposta chegou. E agora lá estava a menina, com uma mochila colorida, nas costas e o coração cheio de expectativa. Tá nervosa, filha? Tô, respondeu Lívia sincera. E você? Vanessa riu, mexendo no crachá. Tô também. Acho que a gente tá começando tudo de novo, né? A menina olhou pra mãe, com um sorrisinho. Então a gente vai juntas. Igual sempre. No portão da escola, Vanessa se agachou, arrumou o cabelo da filha e segurou o rostinho dela com as 2 mãos. Você vai brincar, estudar, fazer amigos. Vai ser criança, tá? Esquece um pouco a mulherzinha que teve que cuidar. Da mãe. Lívia assentiu, mas antes de entrar sussurrou: Eu gosto de cuidar de você, mãe. Vanessa sentiu um aperto no peito, mas segurou firme. Beijou a testa da filha e esperou até ela sumir lá dentro, no meio das outras crianças. Chegou na empresa alguns minutos depois, meio sem saber como se portar. Era estranho entrar pela mesma porta, ver os mesmos corredores, mas com outra roupa, outro crachá, outro olhar. Ela não carregava mais o balde nem o pano de chão. Agora tinha uma pasta fina nas mãos, com uma agenda, uma caneta e um manual de boas-vindas. No setor administrativo, uma moça chamada Priscila recebeu ela com um sorriso de verdade. Não era daqueles automáticos. Era um sorriso acolhedor. Oi, Vanessa, né? Seja bem-vinda. Fica tranquila que hoje é só adaptação. A gente vai te ensinar tudo com calma. Vanessa sentou na mesa indicada, ligou o computador e olhou ao redor. Era um ambiente silencioso, limpo, com ar-condicionado e uma vista bonita da cidade. Por um instante, ela se sentiu fora de lugar. Como se alguém pudesse chegar e dizer: Desculpa, você não devia estar aqui. Mas ninguém disse. Priscila explicou o sistema devagar, ensinou como organizar os documentos, como registrar entrada e saída de material, como atender o telefone com o nome da empresa. Tá indo bem, ela disse. E se errar, não tem problema. Todo mundo erra. A gente tá aqui para aprender. Vanessa sorriu. Era difícil ouvir esse tipo de coisa. Ela veio de um mundo onde o primeiro erro podia ser o último. Na hora do almoço, foi ao refeitório com o crachá pendurado no peito. Alguns rostos conhecidos do turno da noite passaram por ela. Uns sorriram de longe, outros só assentiram com a cabeça. Mas ninguém zombou, ninguém cochichou. Isso por si só já era vitória. Na volta para a mesa, passou pela recepção e deu de cara com Otávio. Ele estava entrando falando no celular,
mas parou quando viu ela. Desligou na hora e veio até ela. Como tá sendo o primeiro dia? Diferente, no bom sentido. E a Lívia? Entrou na escola. Me deu até um beijo antes de entrar, e não chorou. Otávio sorriu. Ela é forte, igual a mãe. A gente tenta, né? Tá com tudo que precisa? Tô sim. E obrigada de novo. Otávio fez um gesto com a cabeça, como quem diz, não tem de quê. Isso é só o começo, Vanessa. É, mas já parece o fim de um pesadelo. No fim do expediente, Vanessa foi buscar a filha na escola. Quando chegou, viu Lívia correndo com outras crianças no pátio, rindo, jogando uma bola de meia. Era a primeira vez em muito tempo que via a filha rindo daquele jeito. Sem medo, sem pressa, sem carregar o mundo nas costas. Lívia correu até ela. Mãe, eu fiz uma amiga. O nome dela é Camila. Ela me deu um pedaço do pão dela no recreio. Vanessa abraçou a filha forte. E como foi o seu dia? Foi leve, filha. Foi leve. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Vanessa dormiu com a cabeça no travesseiro e o coração calmo. Era uma quarta-feira qualquer, dessas em que o tempo passa devagar e a gente só quer chegar logo em casa. Vanessa tinha acabado de bater o ponto. Guardou a pasta, desligou o computador e olhou pela janela. O céu estava meio nublado, o vento empurrava as folhas das árvores da calçada. E lá no fundo, ela sentia aquele cansaço de fim de dia. Mas era um cansaço bom. Um cansaço que vinha depois de um dia tranquilo. Era diferente de antes, quando ela mal sabia se ia voltar para casa com um emprego garantido. Naquela tarde, ela ia direto para a escola buscar a filha. Era dia de reunião com a professora da Lívia. Ela tinha se organizado toda. Pediu para sair meia hora antes, passou no mercado para comprar um pacote de bolacha recheada, o favorito da filha, e seguiu a pé até a escola, com a mochila da menina já nas costas. Chegando lá, viu Lívia sentada no banco de concreto da entrada, desenhando, no caderno com a língua presa entre os lábios, concentradíssima. A menina estava de uniforme, com as meias emboladas no tornozelo e o tênis todo riscado de canetinha. Quando viu a mãe, sorriu de orelha a orelha. Mãe, acabei o desenho. Vanessa se agachou. Que desenho é esse? Depois te mostro. É surpresa. Professora chamou as duas para a sala e Vanessa ficou ouvindo orgulhosa que a filha era participativa, carinhosa e criativa. Só precisa parar de tentar arrumar a mesa dos coleguinhas durante a aula. A professora brincou. Vanessa riu. Era o jeitinho dela mesmo. Depois da reunião, foram direto para casa. O apartamento era simples, pequeno, mas agora tinha algo que antes não tinha. Paz. No sofá, as almofadas rasgadas ainda estavam lá. Na parede, o relógio antigo, que atrasava. Mas o ambiente era outro. Tinha cheiro de comida no fogo, som de risada no corredor e uma sensação de que tudo, enfim, estava no lugar. Vanessa preparava o arroz enquanto Lívia desenhava na mesa da cozinha. A menina desenhava e cantarolava baixinho. De vez em quando, olhava para a porta, como se esperasse alguma coisa. Tá esperando alguém, filha? Tô não. Mas estava sim. Meia hora depois, o interfone tocou. Vanessa enxugou as mãos na toalha e atendeu. Dona Vanessa? Tem um rapaz aqui, bem vestido. Disse que é visita. Otávio o nome. Ela travou por 2 segundos. Pode deixar subir. Lívia olhou para a mãe com os olhos brilhando. É ele, né? Né. Mas não sabia que ele vinha. Segundos depois, a campainha tocou. Vanessa abriu a porta e lá estava Otávio. Nada de terno. Usava uma blusa simples de manga longa e calça jeans. Trazia uma sacola na mão. No rosto, o mesmo jeito calmo, de sempre, mas com um toque de nervosismo, como se ele também não soubesse direito o que estava fazendo ali. Boa noite, ele disse sem graça. Boa noite, entra. Por favor. Ele entrou devagar, olhando em volta. Era um lar simples, mas arrumado. Na mesa, o caderno de desenhos da Lívia aberto, lápis de cor espalhados e um copo de suco pela metade. Vim ver como vocês estão. E...
Ele levantou a sacola, trouxe umas coisas. Dentro tinha um pacote de gibis, 2 livros infantis e uma caixa com lápis novos. Vanessa ficou sem reação. Eu não precisava, Sr. Otávio. Já falei para não me chamar de senhor. Ela riu. É o costume. Lívia correu até ele e puxou pela mão. Vem ver meu quarto. Agora tem cortina com estrela e minha cama tá arrumada. Otávio olhou para Vanessa, pedindo permissão com o olhar. Ela assentiu. A menina puxou ele até o quarto e foi mostrando tudo como se estivesse apresentando um palácio. Aqui é onde eu durmo. Aqui é meu porta-lápis. Aqui é meu urso. E ali, ela apontou para a parede, é onde está o desenho que eu fiz da gente. Otávio olhou. Era um desenho simples, infantil, mas claro. Vanessa, Lívia e ele. Os 3 de mãos dadas, com um sol grande em cima e corações flutuando. Tava escrito em cima: minha família que Deus tá montando. Ele ficou parado por uns segundos. Aquilo bateu forte. Posso levar uma cópia? Eu faço outra. Quer com sol ou com arco-íris? Com os 2. Eles voltaram para a cozinha e sentaram. Vanessa ofereceu um café. Otávio aceitou. Eu devia ter avisado que vinha. É que eu tava com isso aqui na sala e pensei, por que não levar? E fez bem. É bom ter visita que a gente gosta. Isso quer dizer que eu sou bem-vindo? Quer dizer que a Lívia te desenhou com coração no peito. Isso vale mais que convite. Os 2 riram, e o ambiente ficou leve. O tipo de leveza que não se compra, que não se força. Só acontece. Depois do café, Otávio se levantou, pegou a sacola e disse que precisava ir. Vanessa o acompanhou até a porta. Na saída, ele se virou e falou: eu sei que entre ajudar e se envolver tem uma linha fina, mas se você deixar, eu quero estar por perto. Ela não respondeu de imediato. Só ficou olhando para ele. Depois sorriu. A gente não precisa de muito. Só de gente que fica quando ninguém mais ficou. Ele sorriu de volta. Então tá combinado. E saiu, descendo as escadas com o coração mais leve do que quando subiu. Otávio estava mexendo nas caixas antigas do depósito do prédio da empresa. Aquela salinha dos fundos, onde se guarda o que ninguém mais lembra, mas que ninguém tem coragem de jogar fora. Era final de expediente, e ele estava ali por acaso. Tinha ido atrás de uns arquivos antigos da fundação social da empresa, que a mãe dele criou anos atrás e que ele queria reativar. Só que no meio dos papéis, encontrou uma caixa de fotos, daquelas de papel mesmo, com borda branca e cheiro de tempo. Abriu a tampa, puxou um punhado e começou a olhar, curioso. Algumas eram da festa de inauguração da empresa, outras da infância dele, outras de reuniões de diretoria. Até que ele parou numa foto em preto e branco desbotada, com umas 3 pessoas sorrindo numa cozinha. No canto da imagem, uma mulher jovem, de uniforme branco, segurava um menino pequeno no colo. E esse menino era ele, olhou de novo. A mulher tinha um sorriso conhecido, mas ele não reconheceu de cara. Virou a foto e leu o que estava rabiscado atrás com caneta azul. Vanessa, sempre com carinho pelo pequeno Otávio, 1995. O corpo dele gelou. Vanessa, ele puxou mais fotos. Encontrou outra, do mesmo ano, em que a mesma mulher estava sentada no chão, ajudando ele a montar um quebra-cabeça. E mais outra, onde ela segurava um pratinho de bolo para ele. Na hora, ele encostou na parede e ficou parado. A cabeça rodava. Vanessa trabalhou para a família dele? Ele tentou lembrar. Era muito pequeno naquela época, devia ter uns 4 anos. Mas agora, puxando na memória, começou a lembrar de uma voz doce, de uma mulher que cantava enquanto fazia ele dormir, de alguém que chamava ele de meu reizinho. Correu até o escritório, pegou o celular e ligou para a mãe. Mãe, você lembra de uma funcionária chamada Vanessa, que trabalhou em casa quando eu era pequeno? Vanessa? Claro que lembro. Ela era babá sua por um tempo, quando a antiga pediu demissão. Por quê? É ela, a mesma Vanessa que tá aqui na empresa agora. A mãe ficou muda por alguns segundos. Meu Deus, não é mesmo? Acabei de achar umas fotos. Ela cuidava de mim.
Ela era maravilhosa, te tratava com um carinho, parecia que era filho dela. Só saiu porque teve que cuidar da própria mãe, que estava doente. Não falou mal de ninguém, só agradeceu e foi embora com lágrimas nos olhos. Otávio desligou e ficou sentado por alguns minutos, com as fotos na mão. Era como se uma peça perdida tivesse acabado de se encaixar. No dia seguinte, ele levou as fotos para a empresa, colocou num envelope e foi até a sala da Vanessa. Bateu na porta. Ela atendeu surpresa. Posso entrar? Claro. Tá tudo bem? Tenho uma coisa para te mostrar. Sentaram na sala de reunião vazia e ele abriu o envelope, colocando as fotos na mesa, uma por uma. Vanessa foi olhando devagar. No começo, ficou confusa. Depois os olhos começaram a se encher. Quando chegou na foto do quebra-cabeça, ela colocou a mão na boca. Eu guardei essa lembrança por tanto tempo, mas achei que você nunca ia lembrar de mim. Otávio ficou em silêncio. Depois disse: eu não lembrava, mas agora, lembrando, você era a única que me fazia dormir sem chorar. Minha mãe sempre dizia que eu era difícil, mas com você, eu dormia fácil. Vanessa respirou fundo. Eu saí do emprego porque minha mãe ficou doente. Eu não tinha com quem deixá-la. Na época eu ainda era nova. Queria fazer tudo certo. Queria ser alguém. Depois que ela morreu, minha vida virou de cabeça para baixo. Fui atrás de trabalho, me vi sozinha, grávida, e aí a vida virou essa luta. Você nunca pensou em dizer quem era? Eu nem sabia se você ia lembrar. E para ser honesta, eu não queria que achasse que eu estava tentando ganhar alguma coisa em cima disso. Otávio assentiu. Olhou as fotos na mesa. A mesma mulher que um dia cuidou dele com tanto carinho agora era a mesma que ele, sem saber, estava tentando proteger. Eu te devo muito mais do que esse emprego. Muito mais do que qualquer ajuda. Você segurou minha infância no colo. Agora é minha vez de segurar a sua história. Vanessa sorriu, mas os olhos ainda estavam marejados. Eu só quero criar minha filha em paz. Dar para ela o que eu não tive. Nem quero luxo. Só estabilidade. Tranquilidade. Otávio se levantou e estendeu a mão. Você vai ter isso. E muito mais. Vanessa apertou a mão dele com firmeza, sem medo, sem vergonha. Como duas pessoas que se reconheceram de novo, anos depois, sem saber que tinham se cruzado lá no começo. E naquele aperto de mão, tinha tudo. Passado, presente e talvez um futuro que nem eles imaginavam ainda. 2 meses se passaram. Vanessa acordava cedo, fazia o café, arrumava a mochila da Lívia, preparava os 2 pães com margarina e saía de casa com um passo firme. O corpo ainda cansava, claro. A vida nunca deixou de cobrar. Mas agora ela tinha chão sob os pés. Tinha horário fixo, salário certo, crachá com nome e sobrenome. Tinha até uma mesa só dela. E o mais importante, tinha tempo. Tempo para viver, tempo para cuidar da filha, tempo para respirar. Naquela sexta-feira, ela recebeu um e-mail diferente. Assunto: convite para reunião com diretoria, projeto social. Na hora, pensou que tinha clicado errado. Mas o nome dela estava lá. Convidada a participar da apresentação de um novo programa da empresa. Leu de novo. Era isso mesmo. No horário marcado, subiu até o andar onde só tinha ido uma vez. E mesmo assim cheia de medo. Agora era diferente. Foi recebida por Priscila com um sorriso. Pode entrar, Vanessa. Estão esperando por você. Ela entrou devagar e viu uma mesa com poucas pessoas. Entre elas, Otávio. Que bom que veio, ele disse, apontando a cadeira. Ao lado dele, ela se sentou, ainda meio sem entender. A gente vai lançar um projeto novo, ele começou. Uma frente social dentro da empresa, voltada para dar suporte a mães solo em situação de vulnerabilidade. Vai oferecer orientação, psicólogos, cursos de capacitação, ajuda com escola dos filhos, tudo isso com base numa coisa só: escutar. Vanessa ficou quieta, ouvindo, já emocionada. E a gente quer que você lidere isso, ele completou.
Não como símbolo, mas como mulher de verdade, que viveu tudo isso na pele. A gente quer sua voz, sua ideia, sua experiência. Ela demorou a responder. A garganta travou. Eu nunca fiz nada parecido. E ninguém melhor para fazer, ele disse. Porque você não tá falando por livro, tá falando por vivência. Ela olhou em volta, sentiu medo, mas também sentiu orgulho. E quando abriu a boca, só saiu uma frase simples: eu aceito. No final da tarde, quando foi buscar Lívia na escola, a menina veio correndo como sempre. Tava com o cabelo bagunçado, tênis desamarrado e uma folha na mão. Mãe, tenho uma surpresa. O que foi agora? É o último desenho. Prometo, ela entregou. No papel, tinha 3 pessoas. De novo. Ela, a mãe e o moço. Os 3, de mãos dadas, mas dessa vez com uma faixa em cima. Minha nova vida começou. Vanessa segurou o papel, se abaixou e olhou nos olhos da filha. Sabia que você é meu pedaço mais forte? Sabia que você é meu pedaço inteiro? Se abraçaram, ali mesmo, no portão da escola. Mais tarde, ao chegarem em casa, encontraram um envelope na portaria. Era do RH. Dentro, um crachá novo, com outro cargo, outro título. Coordenadora do projeto social, Vanessa da Silva. Otávio mandou uma mensagem simples. É só o começo. E foi mesmo, mas só do capítulo. Porque tem vida que começa mesmo quando a gente achava que já estava no fim.